Fala pessoal do Comece a Saber, firme, forte, feliz. Hoje, dia 21 de dezembro, nossa 21ª reflexão das 30 reflexões para potencializar suas metas. Que bom que nós estamos trilhando um caminho por dia e estamos fazendo aí várias reflexões que podem ajudar você na sua vida pessoal e você na sua vida profissional. E hoje, continuando a ideia do quarto ciclo, nós estamos falando sobre comportamento. E quando a gente fala sobre comportamento, a gente precisa se questionar uma coisinha básica. A gente precisa pensar o seguinte: qual que é a função de cada um dos meus comportamentos? Falávamos ontem e antes de ontem sobre a rotina. O quanto que a rotina pode ser avassaladora e impedir com que a gente analise melhor os nossos comportamentos. E aí, quando a gente pensa nisso, o que isso tem que gerar de recurso para mim? Tem que gerar de recurso de análise. Eu preciso começar a me tornar analítico, pegar o comportamento e verificar exatamente qual a função dele. Mas Felipe, de onde que eu parto para analisar a função do meu comportamento? A gente estava falando sobre a priorização, sobre encaixar efetivamente aquilo que você deseja das suas metas na sua rotina. E agora nós temos que pensar quais consequências. A gente começa analisando a função de um determinado comportamento quando a gente começa, na verdade, a verificar quais as consequências este comportamento traz para a minha vida. Muitas vezes, no nosso planejamento, na nossa ideia, um determinado comportamento vai levar a uma determinada consequência, mas nem sempre isso acontece, nem sempre. E isso que a gente precisa ficar atento, porque na verdade, talvez em sua vida você esteja emitindo determinados comportamentos que você julga que vão te levar a um determinado lugar, mas não vão. E aí, será que vale a pena então permanecer com esse mesmo comportamento? Claro que não, vamos mudar, vamos ver realmente, vamos ser um pouquinho mais metódicos para verificar se realmente aquele comportamento está te conduzindo aonde você deseja chegar. Um dos nossos erros é pensar que os nossos comportamentos eles são despropositados, que não existe um propósito. Você fala, por que você agiu assim? Não sei. O não saber é o fato de não analisar, porque todos os nossos comportamentos possuem um determinado propósito, eles têm uma determinada função, eles foram feitos por causa de um determinado objetivo. Mas como a gente vive no piloto automático, como a rotina de alguma forma está acionada, a gente não presta atenção e não investiga qual que é o objetivo daquele comportamento e no fim, quais são os resultados que isso gera em minha vida. Hoje em dia as pessoas falam bastante de resultados. É o resultado que importa? Não, é o processo que importa. Mas o resultado tem que nos fornecer informações importantes sobre o processo. Quantas vezes a gente não vê uma instituição fazer algo muito bonito, fazer um evento muito legal, e depois você vai visitá-la e fala assim, e aí, quais foram os resultados? O que vocês escolheram de bom? Não, a gente não mediu isso, a gente não avaliou isso, a gente não analisou. Ou seja, a gente não teve exatamente o retorno exato do que isso trouxe para nós. E, portanto, vai ser difícil que a gente faça pequenas alterações em coisas que não funcionaram, que não se adequaram àquilo que a gente propunha no início. Porque é isso que a gente faz na nossa mente. A gente planeja, a gente espera que algo aconteça e de alguma forma a gente vai analisar a consequência que veio ou se de alguma forma ela pode ter sido desagradável, eu posso estar evitando enxergar as consequências que o meu comportamento está trazendo. Imagine você, por exemplo, você vai ligar a televisão com seu controle remoto. Você espera alguma coisa. Claro que você não fica pensando sobre isso, porque você já faz isso no hábito, já faz isso rotineiramente. Então você aperta o botão do power e você planeja na sua cabeça com uma expectativa de que ao apertar o botão a TV vai ligar. Mas nesse dia você aperta e a TV não liga. Aí você aperta de novo, aperta muitas vezes mais forte, porque você aumenta a intensidade do comportamento, e mesmo assim a TV não liga. Aperta ainda mais forte, a TV não liga. Aperta várias vezes, a TV não liga. Aquela expectativa que você havia formado na sua cabeça começa a se alterar. E você começa a alterar também o seu comportamento. Você dá uma batidinha do controle na perna, abre ali da pilha, pressiona a pilha. Não funcionou. Aquele planejamento que você fez de um determinado comportamento não teve a resposta
esperada. E aí você alterou um pouquinho do seu comportamento. Bater que, ó, não resolveu nada, mas você bateu na esperança de que fosse um problema ali com a pilha ou um ligeiro movimento de mau contato e que aí ele pudesse funcionar. Então a gente emite para comportamentos simples e para comportamentos complexos. A gente emite comportamentos aguardando determinadas consequências. Normalmente a gente está aguardando consequências que sejam reforçadoras, agradáveis para nós, e estamos evitando situações que sejam punitivas, que sejam desagradáveis para a gente. Bacana! Vamos então começar a tentar entender qual que é a função do meu comportamento? As pessoas dizem, eu estou sendo agressivo porque eu estou me protegendo, porque as pessoas de alguma forma podem me fazer mal, porque quando você dá liberdade demais, as pessoas abusam de você. Você está emitindo esse comportamento com esse objetivo. Só porque ele não gera apenas esse objetivo, ele gera várias outras consequências. Ele gera o afastamento das outras pessoas, ele gera uma imagem pessoal muitas vezes prejudicada. Então, muitas vezes a gente está com um objetivo e a gente até alcança a consequência que a gente desejava, mas a gente alcança consequências secundárias. E aí a gente alcança alguns efeitos colaterais desse nosso comportamento. E às vezes esses efeitos colaterais que vêm dessas consequências desse comportamento impedem que eu realize aquilo que eu havia planejado desde o meu primeiro dia. Então eu preciso analisar a função do meu comportamento, para que serve esse comportamento, a qual objetivo esse comportamento está servindo, e verificar se de alguma forma está havendo efeitos colaterais. E mais ainda, por quê? Nem sempre esse comportamento, então, é o mais adequado para atingir essa consequência que eu desejo, esse objetivo que eu desejo. E aí eu posso buscar respostas alternativas. O meu objetivo, então, é me proteger. Qual outro comportamento que eu posso emitir que também vai manter a minha defesa, mas não gera os efeitos colaterais? Quais outras opções para que eu possa me defender eu posso executar? Talvez o comportamento tenha que ser comigo mesmo. O comportamento que eu tenho que emitir é de refletir sobre para quem eu devo me proteger e para quem eu devo me abrir. Todas essas discussões são importantes para a gente analisar o nosso próprio comportamento e verificar que alguns comportamentos funcionam, então eles dizem respeito à resposta que eu quero, como se fosse um controle remoto, então eu aperto e ele liga, então ele está respondendo bem ao que eu espero, enquanto outros comportamentos não estão respondendo bem ao que eu desejo. Eu aperto e de alguma forma não é essa resposta que vem. E talvez sejam até respostas que me façam mal, que me desagradem, que me façam infeliz. Então hoje a nossa pergunta é, vamos funcionar? Vamos começar então a analisar para que esse comportamento está servindo e de repente buscar respostas que sejam alternativas? Vamos analisar os efeitos colaterais de alguns comportamentos que a gente emite que causam coisas que a gente não gostaria de trazer para a nossa vida? Você vai a um supermercado, você queria comprar lá um cereal e de repente veio com a tigela. É um brinde, mas você não tem o que fazer com essa tigela. E aí? Muitas vezes você emite um comportamento, você queria apenas algo, mas veio algo de brinde. E aí, o que você fará com esse algo de brinde? Vamos funcionar? Vamos transformar os nossos comportamentos em coisas que possuam funções, em elementos que possuam realmente algo alinhado ao que eu desejo, aos meus valores? É isso que o vídeo de hoje propõe. Eu espero que você tenha gostado. Curta, compartilhe, comente e inscreva-se no canal. É muito bom ter você aqui. Até amanhã. Um grande abraço.